Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 11. Eu vou ler na minha versão aqui, quem sabe a sua versão seja um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, a palavra é a mesma. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Eu vou me levar você a pensar numa história, isso foi em 1937 que foi lançado esse filme, já faz então muitos anos. Mas ele vem atravessando gerações. Talvez esse pessoal mais novo de hoje não vai lembrar dessa fala. Olhem para cá. Vocês lembram dessa fala de alguém chegar diante de um espelho como esse? Claro, lá era um espelho que falava, né? E dizia assim: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? Vocês lembram desse conto da Branca de Neve? E aí a malvada lá no filme, né, ela chegava então todos os dias diante do espelho e fazia essa pergunta: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? E o espelho respondia: não, minha senhora, você é a mais bonita do reino. E ela ficava toda cheia. Um belo dia, ela chega diante do espelho e pergunta: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonito do que eu? E aí o espelho responde: sim, tem alguém mais bonito do que você, alguém mais formoso do que você. E o que acontece, meus irmãos? Aquela mulher se revolta, aquela mulher vira o reino de cabeça para baixo, aquela mulher arma um plano para poder matar quem era mais bonita do que ela, e aquela mulher não aceitou uma palavra contrária do que ela esperava. Eu quero perguntar para você: como que você reage diante a uma palavra contrária daquilo que você gosta de ouvir? Como que você reage diante de situações aonde o seu orgulho, aonde os seus achismos, eles são questionados? Como que você reage? Será que nós temos a mesma atitude daquela mulher de sair, virar o reino de cabeça para baixo e dizer: comigo não, comigo é do meu jeito, é como eu penso, é como eu quero, é como eu falo, porque se não vou assim, não está tudo bem?
como é que nós reagimos? Parece uma história de criança, mas que tem um sentido muito grande para as nossas vidas. Estávamos ali esses dias, há uns 10 dias, estava a Flávia e a Letícia, não sei se elas vão lembrar disso, e arruma o cabelo, e olha nesse espelho, e aí o Espírito Santo me deu essa mensagem. E o Espírito Santo falou no meu coração: e como é a sua reação quando o espelho diz aquilo que você não quer ouvir? Como é a nossa reação quando alguém, quando o pastor, quando o Espírito Santo diz para nós aquilo que nós não queremos ouvir? Como é a nossa reação? Essa é a questão para nós. Então eu quero convidar você nessa noite para nós olharmos no espelho de Deus. Para o nosso olhar voltado ao espelho de Deus, que é a sua palavra, ao espelho Jesus, que é para nós o nosso mentor espiritual, o nosso exemplo da nossa vida, a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos olhar para Ele e inspirar a nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, o nosso espelho, ele está mentindo para nós, porque ele mostra aquilo que nós queremos ver. Preste muita atenção nisso. É no espelho que nós conseguimos maquiar a nossa vida, a nossa imagem. Mas quando nós olhamos para o espelho da palavra, ela nos mostra realmente como nós devemos ser. E eu quero convidar você nessa noite, meu irmão, minha irmã, para nós olharmos a palavra de Deus. E a primeira coisa que a palavra de Deus nos instrui nessa noite é para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É um pedido da palavra de Deus. O pedido da palavra de Deus é para que os nossos sentimentos, algumas versões diz, as vossas atitudes sejam a mesma de Cristo Jesus. Porque afinal de contas, meus irmãos, é por isso que nós estamos aqui. É porque nós queremos cada dia mais nos parecer com Cristo. Você pode dizer um amém por isso? É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós lemos a palavra. E essa palavra, ela é para nós esse espelho, ela vai mostrando para nós coisas que precisam ser mudadas. Mas nós não podemos ser igual a rainha má, que muitas vezes nós somos como ela. Muitas vezes nós ouvimos, e aí nós falamos bem assim, não, mas isso não precisa ser bem assim não, aqui não, isso é um pouquinho exagerado, deixa eu ver um jeito aqui, eu não gostei muito disso. Mas Cristo é o nosso exemplo, e Ele fala, o apóstolo escrevendo aos Filipenses, diz para nós, que o mesmo sentimento de Cristo precisa habitar o nosso coração, a nossa vida. Mesmo, irmãos, quando nós somos ofendidos, mesmo quando nós somos, quem sabe, maltratados. Ouvimos hoje isso aqui também de manhã na escola bíblica. E você observa, irmãos, que Jesus, ele sempre carregava o perdão. Porque o perdão é o melhor remédio para as nossas vidas. E quantas vezes nós carregamos esse sentimento de culpa, de medo,
o sentimento que às vezes não fomos perdoados, sentimentos que às vezes Deus não nos alcançou. E isso nós devemos deixar de lado e ter no nosso coração, meus queridos irmãos e irmãs, o sentimento de amor ao próximo, de perdão, de ajuda às pessoas, de ser maduro, olha para mim, querido, de ser maduro o suficiente para tratar as coisas, de ser maduro o suficiente para poder saber que nos relacionamentos, na vida, vai haver os desgastes, os atritos, mas eu preciso ir tratando essas coisas. Eu preciso ir resolvendo essas coisas. Então, irmãos, nós precisamos ter bons sentimentos, não deixar que a culpa, o medo, o pecado, o rancor habite no nosso coração. E eu quero dizer algo para você, meu querido. Essa é uma noite oportuna para deixar que o Espírito Santo de Deus trate os nossos corações, trate as nossas vidas. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas vão se achando demais. Às vezes as pessoas vão se achando importantes demais. Às vezes as pessoas vão se considerando demais superior às outras. Cuidado! Às vezes as pessoas vão se amando demais e vão dizendo, não, eu mereço isso, não, eu preciso disso. E quando alguém diz algo ao contrário, essa pessoa se revolta. Então cuidado com esse sentimento de se achar importante demais. De se achar às vezes que você merece muito. Precisamos ter cuidado com esse sentimento no nosso coração. E a palavra de Deus para nós, quanto a isso, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. A palavra de Deus para nós é dizer para nós, precisamos nos esvaziar cada dia mais de nós mesmos, para que Cristo habite em nós. Cada dia mais, o meu eu precisa ir morrendo, para que Cristo seja gerado na minha vida. Porque senão, irmãos, nós não vamos aceitar as correções do Espírito Santo. Porque senão, irmãos, nós não vamos ser ovelha. A ovelha aceita a correção. A ovelha aceita a orientação. Mas quando não há esse sentimento no nosso coração que houve em Cristo Jesus, nós somos como a rainha má. Não aceitamos. Não aceitamos. E esse sentimento que houve em Cristo Jesus, ele nos leva a sermos servos. Observe o texto que nós lemos, que diz assim, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nós precisamos ser servos no reino de Deus. Eu preciso repetir novamente, precisamos tirar o espírito de grandeza do nosso coração. Nesse reino, somos todos iguais. Nesse reino, todos nós estamos servindo ao Senhor,
eu pedi para que essa bacia estivesse aqui, essa toalha estivesse aqui, para mim e você não esquecer qual é o nosso papel. Porque parece que nós estamos nos esquecendo, irmãos. Parece que nós estamos nos esquecendo a que nós fomos chamados e da onde nós saímos. Parece que nós estamos nos esquecendo quem nós somos e quem é o Senhor, e quem está sentado no trono, e qual é o nosso papel, a nossa função. Nós precisamos pegar a bacia novamente, nós precisamos pegar a toalha novamente e começar a servir as pessoas, a servir as pessoas, a servir as pessoas, a servir as pessoas. Porque é isso que nós fomos chamados. Não, nós não somos celebridades, irmãos. Não, não é porque eu sou pastor, não porque eu sou presbítero, não porque eu sou levita, não porque eu dou o dízimo, não, 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 irmãos. Somos todos servos. Somos todos servos. O maior exemplo era de alguém que, mesmo sendo Deus, assumiu a forma humana, veio, esteve entre nós e pegou a toalha e a bacia e lavou os pés dos discípulos. Mas você percebe, irmãos, que às vezes nós temos dificuldades de deixar o nosso cargo, de deixar a nossa patente, de deixar o nosso título, ou quem sabe dizer assim, não, eu já dou o dízimo, é para isso. Não, meus irmãos, não é isso não. Não é porque você é um dizimista, porque você é um ofertante na casa de Deus, e você vê as necessidades que você não precisa fazer. Não é isso. Todos nós fomos chamados para sermos servos do Senhor. E sabe o que eu louvo a Deus? Que nós somos servos cheios de dons. Levante a sua mão em nome de Jesus. Somos servos cheios de dons e habilidades que o Espírito Santo de Deus dá para a igreja. Aleluia! Ele nos capacita a fazer a obra, irmãos. É o Espírito Santo, e cada um faz um pouco, cada um pega uma parte, cada um pega um pedaço, e quando a gente olha para trás, a gente diz, nossa, fizemos uma grande obra, Deus nos abençoou. Mas ninguém é importante. Feche os olhos, por favor. Aleluia. Aleluia. Nesse reino, irmãos, todos nós somos chamados. Todos nós. Quem sabe na sociedade, na família, as pessoas não veem o seu valor, mas aqui no reino você é valoroso. Você é precioso, querido. Há um trabalho que só você pode realizar ele. E Deus está contando conosco. Aleluia. Irmão, isso enche meu coração de uma alegria tão grande, porque somos servos, mas o Senhor nos dá riquezas, o Senhor nos chama a sentar à mesa. Qual Senhor chama os servos a sentar à mesa? É só o nosso Senhor, meus irmãos. Aleluia! E nos dá a melhor comida. Mesmo servos, Ele nos dá
as melhores empresas. Mesmo servos, Ele nos dá uma família maravilhosa. Mesmo servos, Ele nos dá uma igreja, Ele nos dá pessoas, amigos. Mesmo servos, Ele nos ama e diz para nós que nós somos indispensáveis nessa obra. Mas o nosso coração precisa ter esse sentimento, irmãos. Sabe, esse espírito de grandeza que tem tentado tomar conta do meio do povo de Deus, ele precisa cair por terra em nome de Jesus. Esse espírito de grandeza, ele não pode reinar no meio do povo de Deus. Não, somos todos servos, e a palavra nos ensina nessa noite que nós devemos ter esse mesmo sentimento de sermos servos do Senhor. Valorizarmos a obra de Deus, o trabalho. Quantas vezes temos dificuldade, irmãos, de nos curvar para lavar os pés dos nossos irmãos. Quantas vezes temos dificuldade de tirar 15 minutos do nosso tempo para atender alguém. Esses dias, presbítero Austin, eu fui testado na própria mensagem que eu preguei, né? Eu ministrei aqui dizendo assim, o quanto nós estávamos disponíveis para atender um amigo. E naquele dia eu estava tão corrido. E alguém me ligou e disse assim, eu preciso de você porque eu estou aqui no hospital e não deu tempo e é urgente. E você pode vir? Eu me lembrei na hora da mensagem, eu disse sim, eu posso ir. Então, irmão, ser servo é estar disponível a servir as pessoas. E por último, para nós participarmos da ceia. Tornou-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Humildade. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, se humilhou, se tornou servo. A melhor definição de humildade que eu já encontrei até hoje é essa que eu vou ler para você. Humilde é aquela pessoa que olha para tudo que tem e sempre diz, eu não mereço. Esse é humilde. O orgulhoso, ele sempre vai dizer, eu mereço mais. Cuidado com esse sentimento, porque a gente sempre vai estar decepcionado com a vida e com as pessoas. Quando você começa a achar que você merece mais, você sempre vai ser decepcionado, porque as pessoas não vão corresponder isso a você. Então Cristo nos ensina para nós sermos humildes, para que essa humildade esteja dentro do nosso coração, considerando sempre o outro, a necessidade do outro, considerando que as pessoas são superiores a nós, e que nós devemos a cada dia, meus irmãos e irmãs, sermos servos. E aqui eu quero concluir esta palavra. No reino de Deus, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. No reino de Cristo,
Todos nós fomos chamados, todos, a sermos servos, servos humildes. E a todos nós nessa noite, há um convite para olharmos no espelho de Deus.